Boa tarde, amigos e amigas espíritas, simpatizantes do espiritismo, aqueles que buscam conhecer o pensamento e os ensinamentos da doutrina espírita, aqueles que estão querendo adentrar e, como forma de pesquisa, também buscam conhecer o pensamento e a mensagem desta doutrina tão importante e tão significativa. Para todos vocês, uma boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, neste domingo, unidos e reunidos para conversarmos sobre um tema da doutrina espírita. E o tema de hoje que vamos abordar, ele é muito significativo no momento atual que estamos vivendo no planeta, este período, esta etapa que estamos atravessando. Vamos falar exatamente sobre o suicídio e a loucura. É um tema que podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente no capítulo 5, ali onde está o capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. Ali você vai encontrar este tema nos itens 14 a 17. O suicídio e a loucura. Merece uma reflexão muito grande. Nós estamos passando por momentos difíceis no planeta Terra, no nosso continente latino-americano, no nosso país, o Brasil, na nossa região Nordeste, no nosso estado, Pernambuco, na nossa cidade, Recife. Estamos vivendo a pandemia há um ano e poucos dias de pandemia. A pandemia do coronavírus. E como isto modificou muito, né, o nosso dia a dia, o nosso ritmo de vida, modificou as relações, as formas de conviver, interferiu muito numa série de procedimentos naturais que faziam parte da nossa rotina. E estas mudanças trazem diversos aspectos que, ao estudarmos a questão do suicídio e da loucura pela ótica espírita, nos leva a refletir, a ver como esta realidade está dentro deste assunto. A calma e a resignação, desenvolvidas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas dificuldades que o homem não encontra força para suportar. Aí vem o Espiritismo. O Espiritismo busca estimular, fazer com que este homem encare os reveses, as decepções, os contratempos deste mundo, sempre com altivez, sempre com equilíbrio, se colocando acima de tudo isto, enquanto pessoa. Ele é mais importante do que tudo isto, acima dos acontecimentos. Assim,
ele vai estar preservando a sua razão. Assim, ele vai estar encontrando o equilíbrio para suportar os abalos que o estão sacudindo. E nós vemos, é só pararmos para refletir, quantas pessoas não têm praticamente surtado, entrado em pânico, em desespero. O índice de problemas mentais, os órgãos da área da medicina ligadas à psiquiatria e à psicologia têm alertado muito quanto aumentou os casos de problemas psicológicos e psiquiátricos. Porque estamos vivendo esta dificuldade e muitas vezes estamos colocando tudo isto acima de nós mesmos. Muitas vezes estamos colocando tudo isto, às vezes até acima de Deus. Esquecemos até que existe Deus, que Ele é o Criador e que Ele é a energia maior que transforma, que atua, que ajuda, que constrói, que regenera em todos os aspectos. E quando esquecemos disto tudo, esquecemos de Deus e esquecemos de nós mesmos, da nossa força, da nossa capacidade, o que acontece? Começamos a perder a razão e entrar em depressão, melancolia, ou então agitação, medo, principalmente o medo. E tudo isto vai provocando sentimentos negativos dentro de nós. A ideia, a ideia de parar com tudo isto. Ou simplesmente esse conjunto de ideias leva a um surto, a um momento de descontrole que para retomar novamente o controle fica difícil. Aí estamos diante da loucura. E o Espiritismo nos mostra exatamente que devemos buscar manter a nossa razão ativa. O Espiritismo nos mostra que somos mais do que tudo isto que está acontecendo. Por isto que precisamos contribuir, participar, enfrentar com altivez, com resignação, com calma, porque tudo isto vai passar. Quando conseguirmos acreditar nesta ideia, vamos ter também a força da contribuição. Porque tantos querem contribuir e outros marcham em direção contrária, fazendo exatamente o que não é recomendado para o momento. São exatamente aqueles que estão perdendo este controle da situação. E isto leva a um quadro de loucura. A loucura se instala exatamente quando todos esses pontos negativos, o medo, o desespero, tudo isto passa a ser maior do que o problema que enfrentamos. Então acreditamos não ter mais solução.
Aí, quando não partirmos para o suicídio, terminamos entrando num surto e desenvolvendo problemas de ordem psicológica grave ou mesmo psiquiátricas. Então, é preciso termos muito cuidado, muito equilíbrio, muita calma neste período de pandemia e em todos os momentos da nossa vida, diante de todos os contratempos, de todas as dificuldades que enfrentamos, independente da pandemia. Precisamos buscar na calma, na paciência e na resignação essa força que nos mostra que nada é superior a nós, somente Deus, que é o Criador. Somos criaturas. Mas por sermos filhos de Deus, precisamos enfrentar tudo isto com altivez, com equilíbrio, com determinação. Somos prioridade. Precisamos nos ver assim. Estamos na condição prioritária. Dá toda a atenção a nós mesmos. O estar bem comigo mesmo. É difícil? Claro que é. É impossível? Não é. Precisamos exatamente tentar, lutar, fazer acontecer, resistir e buscar essa força interior que nós temos. E superar as dificuldades. O suicídio também parte deste ponto. Quando não temos a calma, nem a resignação, o que é que acontece? Surtando, entrando no pânico, começamos a perder a razão e, perdendo a razão, vai ocorrer exatamente o desespero. Sentimento de fuga, de medo, de parar com tudo isto imediatamente. Aí, quando essas ideias começam a vir, começamos a pensar nas medidas extremas. E está instalado o perigo, o suicídio. Quando o caso da loucura se estabelece, o risco deste suicídio existe. Como existe também quando somos dominados pelos vícios, quando os vícios se tornam maiores do que nós, como é o caso da embriaguez. Instalada a loucura, ou dependente de um vício, seja a embriaguez ou outro qualquer, quando o suicídio ocorre, normalmente costumamos classificar, do ponto de vista espiritual, como um suicídio inconsciente. Um exemplo, quem já leu o livro Nosso Lar, deve lembrar muito bem que André Luiz foi o tempo todo acusado de suicida e ele reagia dizendo que não. Até que, ao conviver com outros espíritos, ao ser resgatado e conviver
com outros espíritos mais elevados que foram aos poucos mostrando a ele, ele não só entendeu que foi suicida, como chorou desesperadamente por isso aí. Porque ele era médico. Ele passava para os pacientes a recomendação de todo cuidado com determinados vícios. O cigarro, principalmente, a bebida, e ele próprio era fumante e gostava muito do seu whiskyzinho. Além de exagerar na alimentação, causando às vezes problema no fígado, no estômago, isto gradativamente. Quando um dia o corpo, não aguentando mais, adoeceu, não tinha mais o que fazer e ele foi a óbito. Então, este é um suicídio inconsciente. O louco também, quando perde o equilíbrio mental, pode cometer o ato definitivo. Por isso precisamos aqueles que estão conscientes, que estão a cuidar deles, ter toda a atenção, que pode chegar também a esta atitude inconsciente. E o mesmo caso do álcool, do vício da bebida, das drogas, que a pessoa acredita ser aquilo tão importante, se prende àquilo e o vício se torna maior do que a própria pessoa. E domina a pessoa, e uma vez, quando menos se espera, vem a overdose, a dose excessiva, e a pessoa vai a óbito. Um suicídio inconsciente. Mas temos aqueles casos que a própria pessoa busca tomar esta atitude. E quando isso acontece, normalmente é por causa de descontentamentos, medos, frustrações, que conduzem a todo um processo que gera isto aí. E quando a pessoa, aquele que não crê na eternidade, que acredita que tudo nele se acaba com a vida, o materialista, este principalmente quando se vê diante de um infortúnio, de um problema sem solução, acredita imediatamente que a solução é ele terminar ali com aquela existência, resolvendo tudo definitivamente. Que sabemos, né? É um ledo engano. Começa outro problema ainda maior. Mas o Espiritismo vem exatamente alertar quanto a isso aí. Vem mostrar que existe vida após a morte. Vem mostrar que tudo aquilo, todas as atitudes que tomamos aqui, nesta encarnação, será vista e terá que ser revista num outro plano, que é a continuidade da vida, o plano espiritual. Então a morte não é o fim,
nos mostra o Espiritismo. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, são os maiores excitantes ao suicídio. Ativam a covardia moral. Por isso falamos que o suicídio é um ato covarde, que é o medo de enfrentar, é o receio de prosseguir, é a falta de coragem de enfrentar uma situação que foi pela própria pessoa construída e erguida. E que a própria pessoa muitas vezes não reconhece, achando que os outros são os algozes e que o melhor caminho seria se retirar definitivamente do contexto, quando não funciona assim e todos nós sabemos disso. Então, o materialismo se torna um veneno que estimula os pensamentos do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos do materialismo, assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Aí nos vem o Espiritismo, revelando a continuidade da vida após a morte, como eu já disse. E ao revelar esta continuidade, nos traz a sugestão da paciência, da conquista da paciência e da resignação mais uma vez. Pois a calma, a paciência e a resignação são elementos fundamentais para ativar todo o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, afastando naturalmente a ideia do suicídio. Porque estes pensamentos, este entendimento, esta verdade vai nos trazer coragem moral. Não é mais a covardia moral, é a coragem. E com a coragem, nós vamos enfrentar tudo. O maior de todos os monstros passa a ser possível de ser enfrentado e vencido. Eu passo a acreditar. Você passa a acreditar. Você consegue proezas que antes você mesmo não imaginava ser possível e que naqueles momentos cruciais, difíceis da vida, você consegue superar. O Espiritismo nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus. E a lei de Deus proíbe ao homem abreviar sua vida. Deus é o Criador, nos deu a vida, nos deu essa oportunidade de estarmos aqui nesta encarnação, e não foi para brincar, e não foi para nos divertirmos, se Ele assim consentiu, porque uma razão toda especial tinha. Precisávamos voltar e enfrentar uma série de dificuldades para resgatar erros anteriores. Nos é permitido
retornar e, ao chegarmos aqui, abrimos mão disto? Abrimos mão da confiança de Deus que nos deu a possibilidade de voltarmos? Desistimos? Não, não pode ser, né? Precisamos ter a coragem moral. Provar para nós mesmos que quando falamos, aceito voltar, aceitamos para vencer. Voltar para vencer. Concluir toda a etapa que é possível e retornar de cabeça erguida para o plano espiritual. Mas quando não aceitamos, violamos a lei de Deus. Então, os resultados que ocorrem nos são muitas vezes revelados pelos próprios suicidas. Porque a doutrina espírita não só mostra que existe vida após a morte, como nos mostra a possibilidade da comunicação com os espíritos. E muitas vezes nos é permitido tomar conhecimento da história, dos dramas e do sofrimento de muitos suicidas. E o que eles nos revelam é muita dor e sofrimento. E muita luta, muito maior do que a que viveram aqui, que levaram a cometer o ato, e agora, no plano espiritual, a luta muito maior para retomar a possibilidade de uma evolução como espírito no plano espiritual. Tem que vencer muitas dificuldades, superar muitos problemas de ordem interior, enfrentar muitas situações que comovem. Temos um bom exemplo para ilustrar isto que eu estou dizendo. O livro da codificação, O Céu e o Inferno. A segunda parte, onde vamos encontrar depoimentos de espíritos felizes, de espíritos infelizes, de espíritos em diversos tipos de situação no plano espiritual, inclusive os suicidas. Então fica a recomendação. O livro é O Céu e o Inferno. A segunda parte, a partir do capítulo 2, são depoimentos colhidos por Allan Kardec de espíritos em diversas situações. E entre eles estão os suicidas. Então temos que ter muito cuidado com o materialismo. Não podemos nos deixar vencer pela questão do materialismo. Pois tudo aquilo que fizermos contrário à lei de Deus terá que ser revisto. O materialismo nos leva, e o grande exemplo está nessa pandemia, volto a esse tema, nos leva a posições, pensamentos, atitudes
que prejudicam e muito a evolução do nosso espírito, o desenvolvimento do nosso espírito. Por quê? O materialista, ele só consegue acreditar naquilo que ele vê, toca, naquilo que está no contexto, ao alcance dos sentidos da matéria. Mas a vida é bem mais do que isto. Hoje já se fala, muitas ciências já falam na força do pensamento, nas energias vibratórias, a física quântica principalmente. Já se fala aquelas ciências mais materialistas, já têm correntes que busca entender a energia que existe, que faz um determinado tipo de doente superar uma doença considerada incurável e outros não. E quando vão a examinar e descobrem que os que superam geralmente tinham uma força de vontade, uma crença interior, uma crença em Deus, um pensamento positivo, uma energia positiva muito grande. E os outros eram mais negativistas, tudo levava ao medo, ao ódio, à revolta, à mágoa, sentimentos mais negativos, que geram pensamentos também negativos. E já existem grupos de cientistas que estudam que pessoas assim têm mais dificuldade de superar determinadas situações. Enquanto os mais otimistas, aqueles que acreditam numa força maior, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que acreditam na continuidade da vida, aqueles que acreditam em algo mais no futuro, conseguem superar, conseguem se transformar, conseguem refazer todas as energias, criar um campo de vibração positivo que transforma, que altera o processamento orgânico, fazendo com que o próprio organismo consiga encontrar força e condições de reestruturação, de recuperação. Isto já vem sendo há muito estudado por correntes em diversas áreas de diversas ciências que surgiram inicialmente como materialista. No campo da medicina mesmo, nós temos já muitos médicos espíritas, temos muitos médicos espiritualistas, temos muitos que defendem esta linha de raciocínio. E alguns fazem trabalho dentro dos hospitais exatamente voltado para esta área, para evitar com que as pessoas entrem em depressão, para evitar com que as pessoas caiam numa vibração negativa. Os médicos da alegria, que levam um pouco de sorriso àqueles que estão no momento de dor,
E que às vezes, ao final do dia, depois da visita deles, as enfermeiras e os próprios médicos que cuidam deles, quando vão tirar as medidas, olhar as taxas, percebem que a grande maioria melhorou após aquela visita dos médicos da alegria. Aqueles que entram cantando, aqueles que fazem momentos engraçados para as crianças, que mexem, que alteram positivamente o momento vivido pelo enfermo ali naquele instante. Então, quando falamos do suicídio e da loucura, a pandemia é o nosso grande exemplo, como eu disse a princípio. Estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade neste século. Uma grande provação para toda a humanidade. Estamos nesse período de intervalo que vai conduzir ao momento da regeneração. Estamos saindo da expiação e provas para a regeneração. Eis que chega esta grande prova. Eis que chega esta situação que busca exatamente nas pessoas estimular e despertar o que elas têm de melhor. Mas estamos vendo, né, quanta dificuldade existe. Os negacionistas, os negativistas, as pessoas do contra, as pessoas que facilmente caem no domínio do medo, que são dominadas pelo medo, pelo pânico, que buscam reagir com violência, que buscam reagir de uma forma intolerante, que não conseguem se harmonizar dentro de um mesmo grupo para evoluir enquanto grupo de pessoas necessitadas que precisam de uma ajuda naquele momento e que, se unindo todas as forças, a força de 1000, a vontade de 1000 será maior do que a vontade de 50, 60 ou 100. Com certeza. Mas existem aqueles que resistem. E estes, por incrível que pareça, são os que sofrem mais. São os que estão mais próximos ao desespero. Que tentam desta forma mostrar uma resistência, mas uma resistência que não tem. É os que correm mais risco de cair neste campo que estamos analisando hoje, dentro deste assunto. Por isto, nossas preces têm que ser não só pelos que estão buscando construir, mas também por estes, para que despertem enquanto é tempo, para que busquem dentro de si a força interior que possuem, para que superem todas essas dificuldades. Então, meus amigos, o tema hoje foi livre, mas eu escolhi o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, por achar bem oportuna para o momento que estamos vivendo. Foi o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e lembrando os itens 14 a 17, o tema, o suicídio e a loucura. Espero ter contribuído um pouco com as minhas reflexões, mas deixando o alerta. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo,
Busquem outras fontes esse tema, suicídio e loucura, do ponto de vista do espiritismo, e coragem, coragem moral, fé, confiança. Nós somos uma força ativa. Deus nos deu a capacidade de agir e de reagir. Não podemos ser dominados pelo medo, pelo pânico, pelo terror, pela violência, pelo negativismo. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos do bem, nós somos da consciência, do equilíbrio, do amor ao próximo, do compartilhamento das coisas boas. Nós somos seres divinos. Vamos pensar assim, vamos dar as mãos num sentido de interatividade, vamos formar uma corrente no sentido do pensamento positivo e vamos superar este momento. Então, queridos amigos, agradeço toda a atenção e deixo aqui um abraço fluídico fraterno de amizade, coragem e fé para cada um de vocês. Muita paz. Fiquem com Deus.